Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate, se inscrevendo no canal e deixando o like no vídeo. A inscrição e o like são muito importantes porque o YouTube entende que existe engajamento e recomenda o canal e, por conseguinte, mais companheiros rubro-negros e anti-rubro-negros irão participar das nossas lives e vídeos e dos nossos debates, quase sempre muito polêmicos também. Eu queria chamar a tua atenção para o primeiro comentário que está fixado no espaço destinado aos comentários desse vídeo, que é o link de acesso à plataforma 1xBet, assim como também o código promocional do canal Fernando Gil RN. Tenho certeza absoluta que vocês vão se divertir muito nessa plataforma. Assim tem acontecido comigo nessa Copa do Mundo, principalmente quando os resultados precisam ser meticulosamente analisados para que nós possamos fazer outros prognósticos. Então, acesse aí a plataforma da 1xBet e digite ali o código promocional do canal. Meus amigos, me parece que essa controvérsia não vai ter fim e, como eu falei na live dessa madrugada, eu vou relatar todos os comentários, todos os jornalistas que visem prejudicar o Flamengo no ano de 2023. Você vai dizer assim, mas Gil, não tem nenhuma influência aquilo que os jornalistas dizem. Claro que tem, são influencers importantes, são eles que também manipulam as opiniões dos stakeholders, ou seja, aqueles que impactam diretamente na vida da nossa organização. No caso específico do Clube de Regatas do Flamengo, influenciam nas decisões de juízes, federações e instam também torcedores contra nós. O Neto, por exemplo, meus amigos, acho que não vai se conformar nunca com a saída do Vitor Pereira do Corinthians vindo para o Flamengo. Mesmo quando, aliás, eu queria até ver a cara do Neto agora, queria estar exatamente ao lado do Neto quando ele se deparou com as notícias que foram deflagradas ontem por mídias importantes, portanto, críveis, essas notícias de que o Vitor Pereira deve mais de 10 milhões, perdão, ao contrário, o Corinthians deve mais de 10 milhões de reais ao Vitor Pereira. Meus amigos, eu queria aqui perguntar para vocês, como é que um treinador que é renomado, um treinador que já passou por inúmeros clubes, um treinador que certamente não vivenciou essas dívidas para com ele ao longo da carreira, vai querer continuar no clube, independente do Corinthians ser glorioso ou não, porque aí eu estou falando da gestão do Corinthians, mas como é que o Corinthians pretende investir novamente nesse treinador e vice-versa, ou seja, o treinador investindo no Corinthians para o ano 2023, se tem uma dívida dessa aí de 10 milhões que se soma exatamente a outras dívidas que, no meu entendimento e no entendimento geral da sociedade futebolística, é impagável. Queria ver a cara do Neto agora, nesse exato momento, quando ele se depara com essas notícias, e aí deve refletir se é que consegue, se é que o fanatismo dele pelo Corinthians, se é que a imparcialidade dele contra o Corinthians lhe permite fazer essa reflexão, se apresentando ali no lugar do Vitor Pereira. Caramba, eu faço um contrato e o clube me deve mais de 10 milhões. Queria entender exatamente o Neto, não sei se isso aconteceu na carreira dele, em especial no Corinthians, deve ter acontecido também, com uma dívida, sendo credor do Corinthians em 10 milhões de reais, mesmo com o fanatismo dele, se ele estaria contente ou não. E principalmente em comparação ao Flamengo, um clube que, de fato, nesses últimos anos, como você sabe, se reestruturou financeiramente, financeiramente, e paga os seus compromissos e demonstra capacidade sólida de pagamento através dos seus resultados contábeis, que são transparentemente publicados na mídia, porque você aí, companheiro como eu, pode fazer a crítica que você quiser ao Rodolfo Landim, como realmente eu faço. Você pode fazer a crítica que você quiser ao Marcos Braz, como realmente
Eu também faço, mas você não pode deixar de dizer que o nosso clube, e não vai dizer que o nosso clube não seja bem administrado, porque ele é muito bem administrado. Então, em comparação ao Flamengo, o Corinthians, claro, sai perdendo e obviamente acaba deixando de realizar contratações importantes se o Flamengo estiver no páreo. Então, antes mesmo, né, precisa saber do Flamengo tensionar contratar o Vitor Pereira, antes mesmo, o Neto precisa saber que tinha essa dívida de 10 milhões, o Neto precisa saber que as projeções financeiras do Corinthians são cáusticas, o Neto precisa saber que ele próprio não gostaria de estar na situação do Vitor Pereira e que ele próprio também, que almeja, ou melhor, que almejava voos, eu diria, mais superiores, voos mais altos, ele próprio gostaria de se transferir ao longo da carreira dele para um clube que fosse ícone, um clube que fosse ali um benchmarking, vamos dizer assim, um parâmetro de comparação entre os clubes aqui do Brasil, um clube a ser batido, um clube inclusive a ser, vocês podem apostar nisso, a ser atingido, a ser alcançado em termos de capacidade de pagamento e de gestão, porque isso é notório. Então o cara está descontrolado, ele não para de falar, ele influencia muita gente, a torcida do Corinthians acaba por ir nas ideias dele, se deixam persuadir pelas ideias do Neto, porque ele realmente, mesmo com aquele jeito dele, ele consegue influenciar muita gente. O companheiro tem um programa de televisão, ele é muito assistido, ele é seguido por milhões de pessoas e, claro, aquilo que ele fala encontra ali uma caixa de ressonância que acaba apresentando o Flamengo como um grande vilão. E o grande vilão não é o Flamengo, o grande vilão é quem deve 10 milhões ao treinador. O grande vilão talvez seja aquele que não proporcione a estrutura que esse treinador queira para poder trabalhar. Então, o companheiro Neto precisa entender, eu diria mais racionalmente, qual foi o mote principal da escolha do Vitor Pereira entre o Corinthians e o Flamengo, e para mim isso é muito óbvio. Meus amigos, o Pedro está fazendo o que lá? Me diga o que o Pedro está fazendo lá na seleção. Como é que pode ser possível o Tite não botar o Pedro dentro do campo? E agora, nessa sexta-feira contra Camarões, você precisa saber que aqueles que doam um furo, aqueles que têm a primazia da notícia, aqueles que dão a notícia em primeira mão, já escalaram ali o time do Brasil, porque obviamente o viram treinando, e o Pedro está no banco de novo, e sabe para quem? Para o Gabriel Jesus, que já fez 7 jogos pelo Brasil, não deu uma assistência, 7 jogos em Copa do Mundo, não deu uma assistência, não fez um gol, e o Tite vai morrer abraçado com esse jogador, e o Pedro está lá no banco, e todo mundo sabe que o Pedro é muito melhor. O que é isso? É panelinha. E o Mauro César se revoltou com isso, que também é uma voz importante. Você pode discordar ou concordar dele, eu por muitas vezes discordo, mas ele tem razão quando ele pergunta o que, Tite, que o Pedro foi fazer lá na Copa do Mundo. Me diga o que o Pedro foi fazer. Eu estou falando agora, não como torcedor rubro-negro, mas como torcedor da seleção brasileira, porque é claro que o Pedro é muito melhor do que o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus pode fazer agora 3 gols na sexta-feira, eu diria até, tomara que faça, porque eu estou torcendo obviamente para o Brasil, e quando ele bota aquela camisa lá, eu estou torcendo para ele. Aliás, eu não tenho nada contra o Gabriel Jesus. O que eu quero dizer para vocês, meus amigos, é que é inconcebível uma coisa dessas. E o Mauro César, óbvio, desceu o aço no Tite, porque tem que descer o aço no Tite, porque isso só pode ser opinião pré-concebida contra o Flamengo, isso só pode ser eu vou pedir perdão a vocês aqui para usar um termo mais coloquial, mas só pode ser aquela conhecida panelinha desse treinador que acaba por morrer abraçado, colado, de rosto colado com jogadores que não levam o time do Brasil ao título. As convicções do Tite são clubísticas, são convicções temporais e, no meu entendimento, prejudicam bastante o time. O Mauro César desceu a lenha, o Mauro César desceu o aço. O Mauro César ontem, meus amigos, ele não perdoou o Tite, porque realmente não tem que perdoar não.
É assim que tem que ser, nós temos que lutar sempre pelo que tem de melhor. Vou continuar atento aí para poder, da minha forma, ali, sensibilizar, resolver as questões relativas à contrariedade do Corinthians proferidas por jornalistas que estão ensandecidos, justamente para que nós possamos mostrar a verdade também. É muito bom que influenciadores rubro-negros mostrem a verdade para a sociedade e não deixem a influência desses clubistas, bairristas, invejosos, ensandecidos que compõem a imprensa paulista a continuarem a influenciar mal a sociedade, apresentando o Flamengo ali como vilão. Porque se tem vilão nessa história, companheiro, não é o Flamengo. E se tem um vilão nessa história, também não é o Vitor Pereira. Porque todo mundo quer um lugar melhor para poder trabalhar. Se tem um vilão nessa história, é a gestão do Corinthians, que não faz o clube caminhar para meios, eu diria, mais importantes para poder estruturar o clube e impedi-lo de passar por essas situações. Esses caras estão ensandecidos, eles estão descontrolados e eu vou gravar vários vídeos por todas as vezes que eu ouvi, que eu assisti absurdos, eu diria para vocês, tão calamitosos como esses. Meus amigos, então se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo, é muito importante a inscrição e o like, é importante também que você vá lá e tente se divertir na plataforma da 1xBet, o link está aí no espaço destinado a vocês no canal. Eu queria a participação de vocês nesse vídeo aí e me dizer o que vocês acham desse tema do Neto, o que vocês acham desse tema do Pedro agora sem jogar novamente na sexta-feira. Saudações rubro-negra, meus amigos, não esqueçam que mais tarde às 10h30 tem a live Raiz no canal. Hoje, quarta-feira, saudações rubro-negras.